O Zalan Gani conosco? Bom dia, Gani, bem-vindo. Bom dia, Lívia, bom dia a toda a audiência. A carga tributária no Brasil somou mais de 30% do PIB. Isso falando do ano passado. O presidente Lula manifestou surpresa com esses dados. A gente falou sobre isso aqui no Jornal da Manhã de hoje, depois de uma reunião com uma equipe econômica. O que significa na prática esses mais de 30% do PIB em relação à carga tributária? Então vamos lá. De tudo que é produzido no país em um ano, de bens e serviços finais, isso equivale a aproximadamente 10 trilhões de reais, pouco mais de 10 trilhões de reais. O governo, com todos os seus impostos, ele tributa essa produção de bens e serviços e aí tem a arrecadação. Então, a carga tributária é o total do que foi arrecadado em relação ao PIB, é o total de riquezas do país produzido. E aí, se a gente comparar em relação ao ano anterior, houve uma ligeira queda da carga tributária. Então, proporcionalmente ao PIB, o governo arrecadou menos, ou de outra maneira, a sociedade pagou um pouco menos de impostos. Ligeiramente, Lívia, foi 0,64% de queda. Agora, o que explica isso, né? Essa diminuição proporcional em relação ao PIB? Provavelmente o aumento da sonegação. Porque não dá para a gente falar que houve uma diminuição da atividade econômica, porque o país cresceu o ano passado e cresceu praticamente igual ao ano de 2022. Então, provavelmente, Lívia, houve um aumento da sonegação. Nessa mesma reunião que nós citamos agora, Gani, houve uma preocupação manifestada pela equipe econômica ao presidente Lula, que abraçou essa preocupação em relação, e falando nesse percentual aí de carga tributária e PIB, mas falando sobre o peso da renúncia fiscal no PIB. Segundo a ministra Simone Tebet, essa renúncia fiscal, seja para empresas, seja por meio de benefícios sociais, pode se aproximar ou até ultrapassar 6% do PIB. Daí a intenção do governo agora de levar isso em consideração, passar um pente fino nesses benefícios fiscais para tentar diminuir esse impacto deles nas contas públicas. É importante fazer isso? É importante. Isso é importante, sim. Por quê? Quando a gente concede um benefício fiscal para uma empresa, um subsídio, eu estou escolhendo algumas empresas e não necessariamente, ou setores, aquelas que são mais eficientes, os setores que são mais eficientes. Eu estou privilegiando alguns setores. E aí tem um problema a longo prazo, porque depois é muito difícil eu tirar esse subsídio, porque o setor vai reclamar com razão, que vai ter uma perda de emprego, que vai aumentar o custo de produção e isso vai ser repassado no preço. A reclamação é válida, só que, na verdade, o governo ele distorceu, né, toda a lógica setorial, privilegiando alguns setores. Por que aquele setor e não outro setor? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, todos os demais setores, eles também vão querer o seu subsídio, a sua renúncia fiscal. Opa, peraí, por que aquele setor, sei lá, o agro, tem um subsídio e eu não tenho um subsídio? Então, depois, é muito complicado tirar esse subsídio. Por isso tem esse embate. Então, eu sou a favor que haja uma redução da carga tributária, menos impostos, mas que isso seja geral, igual para todo mundo pagando menos impostos. O que não dá é para privilegiar um setor e não outro setor. Isso acaba gerando aí efeitos muito ruins. Um outro ponto a gente tem a possibilidade de diminuir essas renúncias fiscais, os subsídios, agora, por outro lado, enxugar a máquina pública. Então, são discussões que ocorrem em paralelo. Então, também tem muitas distorções na máquina pública. A gente pode falar em salários muito elevados, cargos que não precisam, é possível privatizar algumas empresas, acabar com a indexação também de benefícios previdenciários indexados ao salário mínimo. Então, tudo isso vai gerando também
um inchaço da máquina pública. Uma coisa são gastos, outra coisa são os gastos tributários. Depois a gente fala mais sobre isso. Obrigada, Gani. Valeu, obrigado.